Boa noite a todos. Gostaria de convidá-los primeiramente a fechar os olhos, encontrar em suas cadeiras uma posição confortável, se desligar um pouco dos problemas. E nesse momento vamos pensar em Jesus, sentindo no alto de nossas cabeças uma luz que se posiciona e aos poucos essa luz começa a jorrar sobre nós. Ela começa a se derramar sobre nossa cabeça, nossa nuca, nossos ombros, nossas costas, nosso peito, nossos braços, nossas pernas. E aos poucos nós nos vemos inundados por essa luz que vem do alto, que vem de Deus, que é por amor. E essa luz nos enche de alegria, nos enche de amor, nos enche de paz. E nesse sentimento, vamos cumprimentar e agradecer o nosso anjo guardião, esse amigo querido que se encontra conosco desde o dia de nosso nascimento. Agradecemos por tudo que ele tem feito por nós ao longo dessa encarnação. Cumprimentamos também nossa querida mãe, Maria de Nazaré, mãe do nosso querido Mestre Jesus, mãe de toda a humanidade, que nos recebe, nos coloca em seu colo, cuida de nós como crianças espirituais que somos. Pede para termos paciência nas nossas aflições, porque tudo passa. E Maria nos conduz até a presença do seu Filho, nosso amado Mestre Jesus, que nos recebe de braços abertos, um largo sorriso no rosto, muito feliz de estarmos aqui em nome dele. Jesus nos abraça e nos agradece pelo nosso esforço. E a ele nós reforçamos o nosso compromisso de reforma íntima. E Jesus nos pega pelas mãos e nos conduz até a presença do Pai, Criador de tudo e de todos, a quem agradecemos por tudo que somos e por tudo que temos, a quem agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje, e a quem direcionamos a prece que o nosso querido Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe entregue às tentações, mas livra-nos de todo perigo e todo mal, agora e sempre. Que assim seja. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Como sempre, é um privilégio estar aqui para falar dos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, do legado que ele nos deixou, que já faz tanto tempo, mas que é tão atual no dia a dia. Qualquer ensinamento de Jesus que a gente pegar serve para hoje e vai servir para sempre. E hoje nós vamos falar um pouquinho da lei do amor. A lei do amor que trabalha em conjunto com a lei do trabalho e lei da justiça. E juntas elas formam a lei da evolução. Que o que seria? Somos nós, pela lei do trabalho, que diz que nós temos que trabalhar. A gente está aqui para trabalhar, não está aqui de férias. Então nós temos que fazer tudo que a gente puder. E eu não estou falando aqui só de caridade, que é claro, mais importante, mas estou falando também de trabalho realmente material. A gente está aqui para evoluir, colocar os nossos corpos, nossos músculos para trabalharem. Ninguém nasceu para ficar parado. Então, essa é a lei do trabalho. Nós vamos
fazer, trabalhar e evoluir. E a lei da justiça, ela nos diz que todos nós vamos receber de acordo com as nossas obras, né? A cada um será dado, né, conforme as suas obras. Então essa é a lei da justiça. E a lei do amor, então, ela permeia todo esse conjunto de leis que dizem que nós caminhamos para Deus, conduzidos pela lei do trabalho e orientados pela lei da justiça. E a lei do amor, ela faz a junção de todo esse processo. Quanto mais a gente evolui, mais amor a gente vai sentir pelas pessoas, pelos seres, né? Pela natureza, pelos nossos bichinhos, pelas nossas plantas, pelos nossos rios, cachoeiras, por tudo que nos cerca, pela nossa família, pelos nossos amigos de trabalho, por todas as pessoas de um modo geral. Nós começamos, à medida que a gente evolui, a gente sente muito mais amor por todos, por tudo e por todos. O amor, ele é um sinal de evolução. E esse ensinamento, ele está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 11, que se chama Amar ao Próximo como a si mesmo, está no item 8, que fala da lei do amor. A lei do amor, ela resume a vida de Jesus, porque ele teve uma vida devotada ao amor. Qual foi o ensinamento que Jesus deixou para a gente? O único mandamento que ele nos deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, amar, amar, amar. Jesus, ele só pediu para a gente amar. Mais nada. Facinho, né? Amar aquela pessoa que fez mal pra gente, aquela pessoa que coloca o pé pra gente cair. É difícil. Nós, enquanto seres humanos, enquanto encarnados no nosso conceito primitivo, realmente nós ainda temos muita dificuldade. No entanto, é importante a gente entender a mensagem. E Jesus, ele ensinava principalmente com gestos. Jesus deixou muitas palavras que foram registradas, principalmente por Mateus e por Lucas, e também por João. Mas os principais ensinamentos de Jesus estão nas suas atitudes, que Jesus, até diante do Calvário, diante dos seus algozes, ele perdoou a todos. Que o Pai os perdoasse porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, se a gente não tem um exemplo maior de amor, eu não sei. E o que diz a lei do amor? Que a gente precisa facilitar a felicidade alheia, felicidade das outras pessoas, para que a gente possa ter retorno sobre as nossas ações. Porque o nosso objetivo não é pensar no meu umbigo, é fazer o melhor para mim. O nosso objetivo é fazer o melhor para a coletividade, porque nós precisamos buscar uma união de harmonia geral entre os seres, entre tudo e todos, como eu mencionei há pouco. A nossa família, os nossos filhos, os nossos pais, as nossas esposas, nossos esposos, nossos irmãos, nossos amigos, que muitas vezes são mais família do que os próprios familiares, os nossos animais, as nossas plantas, a natureza num conjunto geral. Nosso objetivo é tornar tudo harmônico, é fazer parte dessa harmonia, dessa comunhão com Deus. Que é um exemplo mais perfeito de como é a harmonia se a gente pegar a natureza, ela pura, sem a interferência do ser humano. A natureza, ela funciona de uma forma tão perfeita,
tão harmônica, mesmo dentro da cadeia alimentar, todos os seres, um ajudando o outro de uma maneira ou de outra. Percebe que o negócio começa a estragar quando o homem começa a entrar no meio, né? Se deixar, tirar o homem de fora é tudo lindo, maravilhoso. Nós, como pessoas que pensam, né, pensantes, bem que há controvérsias também com relação a isso, né, que eu acho que tem bicho, meu cachorro acho que pensa mais que eu. Mas nós, como pensantes, nós temos a obrigação de entender que nós precisamos fazer parte dessa harmonia e não ir contra ela. A natureza, ela tem se mostrado uma algoz muito brava em algumas situações. Temos os acontecimentos na Rússia, por exemplo, de vários, né, prédios aí soterrados por neve até o segundo, terceiro andar, as chuvas, as tempestades solares, diversos outros eventos que acontecem, que são a forma, na verdade, eles exemplificam o desequilíbrio que está ocorrendo na natureza, tudo por nossa intervenção. Então nós devemos buscar a harmonia geral entre tudo e todos os seres. Quando a gente tem um amor esclarecido, porque o amor ele tem que ser esclarecido, ele não pode ser um amor cego, um amor que não sabe o que faz. A gente começa a desejar se sentir útil ao próximo, se sentir útil a todas as pessoas, de novo pensando no coletivo. Quando a gente começa a pensar novamente na natureza como modelo, nós temos modelos de sociedade perfeitos. Nós temos as abelhas, que é um exemplo, nós temos as formigas, que são outro exemplo, e tantas outras. Que a formiga, a abelha, ela não pensa no eu formiga, eu abelha. Ela pensa o quê? Na colmeia, pensa no todo, no que ela tem que desempenhar para que o todo funcione. E assim deveríamos ser nós. Porém, nós não somos. Nós temos ainda muitas dificuldades com relação a aceitar a coletividade, a aceitar que nós temos que promover o bem de todos e não somente o nosso. E aí entra o pior inimigo do amor, que é o egoísmo. O egoísmo é um tipo de amor também, só que é um amor por si, é um amor no eu, no meu umbigo, no que eu quero para mim. E aí existe uma passagem muito incrível de um livro que eu adoro, que é O Pequeno Príncipe, do Exupéry, de um diálogo dele com a serpente no meio do deserto. E ele pergunta para a serpente: mas você não se sente sozinha no meio desse deserto, onde não há ninguém? E ela simplesmente responde para o príncipe que às vezes entre os humanos também nos sentimos muito sós. A serpente estava errada. Quem aqui já se sentiu só, mesmo em meio a uma multidão, mesmo em meio a pessoas que muitas vezes a gente gosta, mas a gente se sente sozinho? Quem nunca sentiu isso? A gente se sente sozinho no trabalho, a gente se sente sozinho às vezes dentro de casa, a gente se sente sozinho na igreja, às vezes no próprio centro espírita a gente se sente sozinho. E qual que é a razão disso tudo? A razão disso tudo é que muita gente, todos nós inclusive, e eu fazendo parte, engrossando esse coro, a gente pensa em si, a gente pensa no eu, no que eu sinto, no que eu posso, no que eu ganho, no que eu perco. A gente não pensa no outro, a gente pensa na gente. Então é muito fácil a gente se sentir sozinho no meio de uma multidão de pessoas. E como é que a gente resolve isso? Com amor. O egoísmo, ele impede o progresso moral. Porque muitas vezes, 110% das vezes, a pessoa que é egoísta, ela prejudica o próximo
para construir a sua felicidade. Então ela não está nem aí que o outro vai ter desdobramentos ruins. O que ela importa é o bem dela. Dela e das pessoas que são convenientes para ela. Só que tem uma coisa, a lei do retorno ela é implacável. Nós vamos falar disso daqui a pouco. A felicidade egoísta, ela dura muito pouco. Porque quando a gente fala, por exemplo, é a diferença entre o homem que constrói uma casa sobre a areia e o homem que constrói uma casa sobre a rocha. Qual delas vai ficar de pé quando vir a tempestade? O homem que construiu a casa sobre a areia vai ter sua casa demolida, derrubada, na primeira tempestade, no primeiro vendaval. Ao passo que a da rocha vai se permanecer em pé. A felicidade do egoísta é uma casa construída na areia, porque ela tem uma base muito fraca. Ela foi construída em cima da infelicidade de outras pessoas. E isso, diante da lei do retorno, tem volta. Nós recebemos a cobrança de tudo aquilo que a gente faz. Nós recebemos a fatura do cartão, ela chega. Ela chega e ela chega com juros e correção monetária. Se a gente não cuidar, porque tem um jeito da gente se melhorar, da gente amortizar essa dívida, da gente começar a pagar as parcelinhas lá do final. A gente consegue fazer isso de um jeito, que daqui a pouco eu vou falar. E qual que é o maior educador que nós temos nesse processo da lei do amor? A dor. A dor, ela é a maior educadora que existe, porque ela nos ensina da maneira pior que existe. Quem aqui já não ouviu o termo, não vai pelo amor, vai pela dor? Só que a dor ela é amiga do amor, porque ela nos faz amar mais. Perceba que quando a gente está passando por uma dor, a gente começa a amar coisas que no dia a dia a gente não dá valor. Existe uma música, né, que ela é em inglês, né, mas ela tem mais ou menos o refrão que assim, você apenas sente falta da luz quando você está no escuro, né? Você apenas sente falta do sol quando você está no meio da neve, né? Você apenas, né, uma música romântica, claro, né? Você apenas sente falta dela quando ela vai embora. Então assim, e é mais ou menos isso. Então a dor, ela educa. A falta de algo nos faz amar aquilo, nos faz a gente entender o valor que aquilo tem. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Tudo que a gente planta, a gente colhe, com certeza. E aí, quando a gente consegue entender que os sofrimentos eles têm uma razão, uma causa, a gente começa a aprender a ser resiliente. Tem uma frase muito sábia de Emmanuel que diz que a aflição sem revolta é a paz que nos redime. Nós, espíritas, aspirantes a espíritas, espiritualistas, pessoas que entendem a lei de causa e efeito, entendem um pouco da reencarnação, nós sabemos que não há sofrimento sem causa e que todo sofrimento ele traz algum benefício, nem que seja nos fortalecer. Porque muitas vezes aquela dor é para tornar a gente mais forte, para nos preparar para algo que a gente vai viver no futuro, que sem essa experiência, sem essa vivência, nós talvez não dessemos conta. A dor ela pode ser uma expiação de algo que nós praticamos, né? O sofrimento. Pode ser uma conta que chegou, que a gente não entende, mas de alguma forma ela sempre nos traz algum benefício. E o desafio da humanidade é justamente conseguir compreender que não há sofrimento sem causa e que precisamos sim. Vai ter o momento da revolta, vai ter o momento da dificuldade, a gente é ser humano, primata, né? Então, mas isso vai passar e nós temos que erguer a cabeça e seguir em frente. Tem dois tipos de coisas
Tem aqueles que a gente dá jeito, para esses a gente vai lá e resolve. E tem coisas que a gente não dá jeito. Esses a gente tem que aprender a entregar na mão de Deus e pedir que Ele faça o melhor e confiar. E entender que se a gente está sofrendo, existe uma causa. É fácil fazer tudo isso, Eduardo? De jeito nenhum. Eu estou dizendo que é para dizer, mas não estou dizendo que eu pratico. Estou tentando, dia após dia, mas não é fácil. E aí uma pergunta que a gente precisa refletir é se a gente pode deixar de ajudar um irmão da gente que está em sofrimento, pensando assim, fulano está ali passando fome, mas é o karma dele, né? Ele precisa passar por isso, porque no plano reencarnatório dele, ele fez muito mau uso da riqueza na encarnação passada, então nessa ele tem que sofrer para ele cumprir a missão dele. Então deixa eu deixar esse coitado sofrer em paz, porque senão eu vou atrapalhar. É assim? Como é que Deus age em relação aos que sofrem? Ele desce, se materializa e fala assim: Tó fulano, tô aqui um prato de comida? Não. Ele toca no meu coração, toca no seu coração, para que a gente vá lá e dê esse prato de comida. Deus age usando as nossas mãos, usando a nossa voz, o nosso coração como instrumento de bondade, como instrumento dele. Que nós possamos nos deixar ser usados por Deus para ser o bálsamo no coração das pessoas que precisam. Que a gente possa entender o nosso papel, que o nosso papel muitas vezes é trazer a alegria, trazer o conforto no coração daquela pessoa. Porque todo sofrimento também termina. E muitas vezes o agente do término desse sofrimento pode ser um de nós. Que a gente possa entender e praticar isso. E aí eu havia dito que nós temos então a condição de amortizar essa dívida que nós temos. Como que a gente paga essas dívidas? A gente paga com amor. Tem um caso que ele consta do livro de Chico. O livro se chama A Vida Escreve, de Saturnino Pereira. É uma história de um trabalhador muito caridoso que ele frequentava uma casa espírita. Pensa no homem do bem, que trabalhava no acolhimento, que alimentava os pobres, que ajudava esse, ajudava aquele, dava passe, fazia trabalhos e trabalhos. E aí um belo de um dia, no trabalho profissional dele, ele sofre um acidente na indústria. Ele vai correndo, né, para a sala de cirurgia, os médicos tentam, e infelizmente ele acaba perdendo o polegar. E aí ele se revoltou. As pessoas da casa espírita que trabalhavam com ele também se revoltaram, porque, poxa Deus, como assim? O Saturnino? Se fosse o João da esquina, beleza. Que aquele ali merece perder até o braço inteiro. Mas o Saturnino não. E aí, numa reunião mediúnica, foi dito para ele o seguinte: olha, Saturnino, na encarnação passada, você foi um senhor de engenho. E você ficou muito descontente com o servo, porque ele não conseguia fazer a coisa do jeito que você queria. Você obrigou que ele triturasse o próprio braço no moedor de cana. E aí quando você desencarnou, você pediu, você implorou para Deus que te desse a oportunidade de reparar essa falta, passando por um acidente, perdendo o teu braço. Só que Deus, sendo o paizão que Ele é, o amoroso, Ele aliviou a tua pena, porque Ele entendeu que você já entendeu o recado. Então Ele amortizou grande parte da sua dívida. Então, em vez de você perder o braço, você perdeu só o polegar. Então agradeça, porque você pagou as suas dívidas com amor. Então, o que isso traz para a gente de ensinamento? Que a gente pode
pagar com amor as nossas dívidas. Não importa o que a gente fez de errado até aqui. Sempre há tempo de melhorar. Sempre há tempo de evoluir, de fazer o nosso melhor, de aproveitar essa encarnação, de fazer bom uso dela, para que nós tenhamos a condição de não levar tanta dívida para a próxima. Quem dera, talvez até voltar pagando um pouco de dívidas da encarnação passada. Qual é a melhor forma de fazer isso? Amando. Quem quer amar, quem quer chegar até Deus, tem que aprender a amar. E quem quer amar, precisa colocar os seus dons à disposição do próximo. Todos nós temos um dom. E esse dom, ele não tem problema. De repente um músico, ele nasceu com o dom da música, de tocar. Não tem problema ele ganhar o seu sustento desse dom. Mas ele também pode colocar esse dom a serviço do próximo. Ele pode fazer um show beneficente, ele pode ir lá tocar no hospital, ele pode fazer alguma coisa pelo próximo. Então é colocar o seu dom, o seu talento. Todo mundo lembra também da parábola dos talentos, que não é o foco aqui. Mas teve aquele servo que negociou, aquele que emprestou, aquele que enterrou. O que aconteceu com aquele que enterrou? O Senhor ficou bravo com ele. Então nós temos que colocar o nosso talento à disposição do próximo. E como é que a gente ajuda o próximo? Então vamos lembrar que o amor é um sentimento esclarecido e espontâneo. Então, por isso, nós precisamos pegar as pessoas e dar a elas aquilo que elas precisam, não necessariamente aquilo que elas querem. Porque muitas vezes, pensa em como Deus faz com a gente pede, pede, pede e Deus... Nossa, Deus, mas eu já pedi tanto isso, o Senhor não me deu. Nossa, né? Eu já fui para a Aparecida do Norte, já subi a escadaria de joelho, eu já fiz promessa, o Senhor não me deu. Será que Deus não deu porque aquilo não é pra gente? Será que a gente faz essa reflexão? Porque Deus dá aquilo que a gente precisa, não aquilo que a gente quer. E nós temos que fazer isso também. Da mesma forma como nós, pais, educamos nossos filhos, nossos familiares, que muitas vezes a gente quer o bem. E às vezes querer o bem, educar, é não dar aquilo que a pessoa quer. Quem é pai sabe disso. Então nós temos que ter esse discernimento. Porque nós precisamos ajudar na evolução física e também na espiritual dos seres. E às vezes a gente precisa falar não. Mas com amor, com empatia, com doçura. Né? É necessário a gente servir, mas é necessário a gente saber servir. Então, gostaria que vocês refletissem sobre isso essa noite, agradecer pela oportunidade e, mais uma vez, convido a todos a fecharem os olhos, nos sentindo inundados pelo amor universal, amor ágape que Jesus tem por todos nós. E com esse amor vamos emanando energia para o nosso planeta Terra, para a nossa natureza, nossa fauna, nossa flora, nossos rios, lagos, cachoeiras, mares, oceanos. Também a todos os países, em especial aqueles que estão em guerra, aos dirigentes de todas as nações e pela união de todos os povos, de todos os credos. Vibrando por todos os irmãos em sofrimento, onde quer que eles estejam, nas ruas, nos orfanatos, nas penitenciárias, nos asilos, clínica de reabilitação, nos hospitais, aos irmãos na criminalidade, aos irmãos que estão nas ruas, a todos os lugares onde há sofrimento, que a espiritualidade vá lá levar esse amor e essa luz para que esses irmãos a recebam e se tornem livres de toda a tristeza que sentem. Vibrando também pelos irmãos que estão no Vale dos Suicidas, esses irmãos que não suportaram as provações terrenas. Pedimos que Maria interceda juntamente conosco e a legião dos servos de Maria possa coletar nosso amor e entregar a esses irmãos.
Vibrando pelos nossos amigos, familiares, colegas de trabalho, também aos nossos ditos inimigos, que possamos ter paz. Vibrando por todas as religiões do mundo, por todas as casas espíritas do mundo, em especial pela nosso querido Jaê, que passa por uma obra de expansão, que nós possamos ser agraciados pela espiritualidade com a conclusão dessa obra o mais breve possível para receber todos esses queridos irmãos que precisam da ajuda da espiritualidade. Vibrando por todas as caixinhas de vibração que estão no Jaê físico, por todos os nomes que aqui foram deixados no chat, e vibrando, pedindo licença por nós mesmos, para que não nos falte força para seguir com a nossa reforma íntima. E que a cada queda possa ser um degrau rumo à nossa evolução, e que Jesus esteja ali de mãos postas para nos ajudar a levantar todas as vezes que for necessário. E vamos deixar uma vibração em aberta, que a espiritualidade leve aonde seja mais necessário. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, queridos irmãos, que todos tenham uma excelente semana, muita paz e luz no coração de vocês. Aproveitem os passes, aproveitem o tratamento e sigam esse caminho abençoado que Jesus colocou à frente de vocês. Fiquem com Deus.